Hoje tem histórias que vão derrubar estereótipos, revelar costumes brasileiros vistos por estrangeiros e mostrar diferenças culturais que fazem qualquer um parar para pensar. Algumas observações são engraçadas, outras surpreendem bastante. É muito interessante quando um estrangeiro quebra aquele estereótipo de que todo europeu teve uma vida confortável. Ela abre o coração para contar como enfrentou dificuldades desde muito cedo e mostra que sua história foi construída com muito esforço. Eu sou inglesa, morando no Brasil, e outro dia eu postei um vídeo falando que eu não gosto de festa. Mas você sabe por quê? Eu acho. Isso é porque eu funciono no modo de sobrevivência. E desde criança eu lembro que eu tive que trabalhar duro para me tornar alguém na vida, né? Eu comecei a trabalhar antes de ser legalmente permitida na Inglaterra. E eu comecei a economizar dinheiro desde essa idade. E eu estudei muito também. Desde as 8 horas de manhã até às 4 horas de tarde, estava na escola. Depois eu fui para trabalhar às 4 horas e meia, 4 e meia, até 11 horas de noite. E isso foi a minha vida inteira. Tava estudando demais. Ainda no fim da semana tava estudando também. Tô lembrando agora, quando eu tava com 18 anos, eu comecei a estudar psicologia forense na faculdade. Mas é engraçado ainda, porque durante o dia eu tava estudando igual de criança, estudando durante o dia, mas de noite, de tarde, imediatamente depois de terminar na escola, eu comecei a trabalhar. Meus pais fizeram o melhor que puderam, mas tínhamos dificuldade para comprar roupa nova, eu usava roupa velha dos meus primos. Mas olha, eu queria compartilhar essa história porque quando eu era criança, eu não tinha nada. E olha, todos os estrangeiros não são ricos. E tudo que tenho na minha vida é fruto de muito trabalho. E eu sei, por isso eu continuo buscando crescimento. Muita gente imagina que morar na Europa significa nascer com tudo garantido, mas esse relato mostra uma realidade diferente. No fim, dedicação e persistência não têm nacionalidade. É uma história que inspira justamente por ser tão sincera e humana. Chegou a clássica reação de um estrangeiro descobrindo um dos maiores símbolos das casas brasileiras, o famoso chuveiro elétrico. E, como quase sempre acontece, a primeira impressão é uma mistura de curiosidade, medo e muitas perguntas. Nós temos que falar sobre chuveiro brasileiro. Essa tecnologia brasileira, para nós, é um pesadelo. E especificamente com essa parte. Isso é um choque para todo francês que vai tomar banho no Brasil para a primeira vez. Fora da parte que a temperatura da água que vai sair disso é uma surpresa cada vez, o modo inverno no verão queima e no inverno é frio. Mas mais que tudo, nós aprendemos com Claude François que misturar banho e eletricidade não é boa ideia. E ele era um dos cantores franceses mais famosos dos anos 70, mas ele morreu porque mexeu no luminário enquanto estava tomando banho. Aí virou aprendizagem coletiva. Isso é o que deixa mais os meus amigos e a minha família em França de boca aberta. Cada vez que eu mostro, todo mundo fica apavorado. E você, entende essa merda francesa? À bientôt! Para quem cresceu no Brasil, o chuveiro elétrico parece a coisa mais normal do mundo. Mas quando vemos a reação dos estrangeiros, percebemos como essa tecnologia realmente pode parecer assustadora. Ainda assim, milhões de brasileiros usam diariamente sem sequer pensar nisso. Ela mostra como os padrões de beleza mudam completamente de um país para outro. Algumas características consideradas bonitas na Coreia acabam surpreendendo quem está acostumado com a forma como a beleza é vista no Brasil. Padrões de beleza da Coreia que você não sabia. Eu sempre penso nisso, no quão diferente é o padrão de beleza da Coreia e aqui do Brasil. Porque tem coisas que são consideradas muito bonitas lá, que aqui não fazem sentido nenhum. O primeiro de todos é ter a cabeça pequena. Sim, gente, a cabeça e o rosto também. Esse vai ser bizarro, mas é não ter a panturrilha marcada. Sim, gente, lá existem procedimentos estéticos para você deixar a sua perna, principalmente a parte da panturrilha, fininha, porque lá ter a panturrilha marcada
é considerado bem feio. Você pode chamar a menina de feia, mas não pode falar que a panturrilha dela é marcada, porque ela vai chorar. Seguindo nessa linha, o próximo é ter o trapézio marcado. O trapézio muito alto, sabe? Essa parte aqui, eu não tô exagerando, lá é considerado uma das coisas mais feias ter o trapézio grande. Pra homem eu não sei, mas eu tô falando pra mulheres. O próximo é ter o ombro reto. Não pode ser corcunda, não pode ter o ombro caidinho assim, que é considerado bem feio lá. Elas fazem procedimento também pra preencherem essa parte aqui do ombro, pra parecer que ela é mais retinha. Esse pra mim é o mais estranho, eu não consigo achar bonito. Elas fazem procedimento pra ter a orelha assim levantada. Porque segundo elas, quando você deixa a orelha assim mais de pé, passa a impressão de que o seu rosto é menor e que essa parte do rosto encurta. É, gente, loucura, né? Aí elas fazem esses procedimentos pra deixar a orelha assim bem de pé. Eu acho horrível. Eu nunca faria esse tipo de procedimento. Eu falo que elas são obcecadas pra ter o rosto pequeno, eu não tô exagerando, porque elas fazem permanente nos baby hair pra parecer que o rosto é menor. Tipo assim. Enfim, gente, contem pra mim aqui nos comentários se vocês fariam algum desses ou nem pensar. Foi isso. Beijos! O mais curioso é perceber que não existe um padrão universal de beleza. Enquanto algumas dessas características são valorizadas na Coreia, muitas delas passam despercebidas pelos brasileiros. Isso mostra como a cultura influencia diretamente aquilo que cada sociedade considera bonito. Depois de passar um bom tempo morando no Brasil, ela voltou para a Inglaterra e percebeu que pequenos costumes brasileiros fazem muita falta. São detalhes simples que demonstram carinho e tornam as relações muito mais acolhedoras. I'm English, but I've been living in Brazil for a while. Now I'm back in England, and here are some things that Brazilians do that are like Brazilian politeness, and I really miss them now that I'm here in London. First thing is, in Brazil, when you go into somebody's house, you say licença, which is like, excuse me. It's almost a way of saying like, you know, I'm entering your space, like I'm acknowledging that, I'm almost like asking for permission. It feels so weird not to do that in England. Also, when you're leaving somebody's house, so in Brazil, the guest never opens the door for themselves. The host is always the one to open the door. And it's this kind of caring thing. There's also kind of a superstition that if you open the door for yourself, then it means that you're never going to go back to that house. And so now it feels really weird for me to open the door for myself when I visit someone's house. It almost feels like they never want me to come back. I love these little Brazilian ways of showing that you care, and I really miss not having them in England. So everybody, let's start saying excuse me when we go into somebody's house, because if everyone does it, then I don't look crazy when I do it. É interessante porque muitos brasileiros fazem essas coisas sem nem perceber. Pedir licença ao entrar ou esperar o anfitrião abrir a porta já virou algo natural. Só quando um estrangeiro destaca esses gestos, percebemos o quanto eles fazem diferença. Quem já participou de uma reunião entre brasileiros provavelmente vai se identificar com essa observação. Ela percebeu que nossas despedidas seguem um ritual próprio e que, muitas vezes, demoram bem mais do que o esperado. Hi, I love how here in Brazil, people when they meet their family or friends and when it's the time to leave back home, they go around and say goodbye to every single person in that meeting. They go hugging and saying like nice words and like see you next time. But then the funny part comes, if someone starts talking about something else, like in the middle of this goodbye process, it means that the whole thing stops and starts again. Everybody might say goodbyes like twice or 3 times, depending how many times someone interrupts this process. So sometimes the goodbyes here in Brazil take like half an hour because people start saying goodbyes, but then they don't say goodbyes, and then they need to say them again. What do you think? Have you seen the same thing happening? É impossível não rir porque isso realmente acontece. A pessoa decide ir embora, começa a se despedir e, de repente, surge outro assunto. Quando percebe, já está conversando novamente e todo o processo de despedida precisa recomeçar. Depois de viver no Brasil, ela resolveu fazer o caminho contrário e contar quais costumes dos Estados Unidos passaram a parecer estranhos. É curioso ver como morar em outro país muda completamente nossa forma de enxergar o cotidiano.
Coisas que eu acho estranhas sobre os Estados Unidos agora que eu moro no Brasil. Você não pode falar mal do seu país? Então, deixa eu falar mal do meu. Começando com carpete, gente. Carpete em todo lugar. Eu já vi carpete na cozinha, eu já vi carpete em restaurantes. Isso é muito comum, tá? Na minha casa, da minha infância, eu tinha carpete no banheiro. Carpete no banheiro. Como que lava, gente? A realidade é que não lava, né? Não dá, gente. Muito estranho. Outra coisa que não dá, não é só em festa que a gente usa prato de papel, prato descartável. A gente usa no dia a dia. Nos Estados Unidos eu usava muito. Eu tinha na minha casa, junto dos pratos, um prato de papel pra quando eu tava com preguiça. Isso que eu tinha lava-louças em casa. Como que pode? Gente, não dá não. É muito comum simplesmente não abrir a janela de casa. Ficar meses sem abrir uma janela. A gente tem mais ar-condicionado central, assim, nas casas. Mas mesmo assim, gente, às vezes precisa circular um ar, a pessoa peida e fica naquele ar, meses. Acho estranho. Essa última, é o que eu acho mais estranho hoje em dia. Aqui no Brasil, o pessoal tende a usar garfo e faca pra tudo, certo? Nos Estados Unidos, a gente só usa um garfo e fica empurrando a comida com o dedo pra cima do garfo. Eu já vi isso nos lugares mais chiques possível, gente. Simplesmente usa-se o dedo no lugar da faca e é normal, tá? Não sei por quê, mas não dá não. A Bri, meio brasileira, nunca faria isso. Mas a Bridget, cara, eu fiz isso por muito tempo da minha vida. Gente, tem muito mais coisa nessa lista. Um like nesse vídeo eu faço outro. O mais interessante é que muitas dessas práticas parecem normais para quem nasceu lá, mas ficam estranhas depois da experiência brasileira. Isso mostra como nossos hábitos são moldados pelo lugar onde vivemos e acabam mudando naturalmente com o tempo. Durante uma conversa descontraída, a Ari explica qual tem sido o maior desafio desde que chegou ao Brasil. A resposta mostra uma dificuldade que muitos estrangeiros enfrentam, mas que poucos conseguem descrever de maneira tão clara. Ari, como está sendo a adaptação no Brasil? O que é o mais difícil? Tá, bom. Para mim é mais difícil, eu acho, a coisa mais difícil para falar português o dia inteiro, para mim. Porque eu preciso escutar a pessoa aqui, traduzir na minha cabeça o que ela fala, como eu preciso responder para ela. O dia inteiro só escutar português é difícil, eu sentir mais cansado, sim. É normal, porque a cabeça sempre funciona aqui. Essa eu acho mais difícil para mim. Agora tu entende por que nós brasileiros na Nova Zelândia e no exterior, a gente sempre procura outros brasileiros para poder falar nosso idioma, porque falar inglês o dia inteiro também é cansativo. Sim. Essa conversa faz muito sentido para qualquer pessoa que já precisou viver em outro idioma. Falar uma língua estrangeira durante alguns minutos é tranquilo, mas passar o dia inteiro pensando, ouvindo e respondendo nela realmente exige muito da mente.